Café Concursos, o curso que leva você à aprovação. Diretor Gustavo Lazarotto. Eu, professor Fernando Lessa, língua portuguesa. Hoje, agora, nosso estudo é o adjetivo. Estamos com classes de palavras, morfologia, o estudo do adjetivo. Antes de tudo, gostaria de convidá-los para que assistam às aulas de matemática. Reforcem seu estudo, revisem. Café Concursos, aulas de matemática. Confiram. Vamos então dar uma olhadinha no adjetivo, uma das classes gramaticais importantíssima. O adjetivo, que caracteriza o ser, qualifica, expressa o estado do ser, um atributo. Esse é um adjetivo. Uma descrição, um texto descritivo, que valia tem um adjetivo, mesmo na narração, com os trechinhos de descrição. Né? A descrição me dá a imagem, o adjetivo me dá a imagem do ser. Portanto, classe gramatical é importante para o seu concurso e para a vida. Vamos dar uma olhadinha então no adjetivo. Em função sintática, nós veremos no próximo bloco, o adjetivo cumpre dois papéis. Ou ele é adjunta germinal ou é predicativo. Ok? Mas isso na hora de função sintática, na aula de função sintática. Pois nós temos uma classificação especial aí para o adjetivo, chamado adjetivo pátrio ou gentílico. É o adjetivo que nos dá a origem do ser, a procedência do ser. Temos ali no exemplo na tela, curitibano, natural de Curitiba, é o paranaense, o estado, é brasileiro. Temos aí o adjetivo pátrio. Cada cidade tem seu adjetivo pátrio, cada estado. Lembrando que alguns estados, inclusive, nós temos dois adjetivos pátrios. Não é? Espírito Santense ou Capixaba, Norte Rio-Grandense ou Potiguar. Temos adjetivos curiosos, pátrios, não é? Soteropolitano quem nasce em Salvador, Bahia. Tresmaiense, 3 de Maio, no Rio Grande do Sul. Não é? O nosso Pelé, rei do futebol, tricordiano, nasceu em Três Corações, Minas Gerais. Adjetivos pátrios. Para conhecê-los, só consultando o Google, porque nós temos só no Brasil uma enormidade de cidades. Imagine o planeta todo. Adjetivo pátrio, uma classificação toda especial, e temos a tal de locução adjetiva. Quando nós expressamos a ideia do adjetivo, mas utilizando duas palavras. Por exemplo, fluvial é o adjetivo. Vejam aqui na tela, fluvial é o adjetivo. E equivale à locução adjetiva de rio, preposição mais substantivo. Então eu faço uma locução adjetiva, ela tem o valor de um adjetivo utilizando uma preposição e um substantivo. Não é? De ouro, áureo, áureo é o adjetivo. De pai, paterno é o adjetivo. De gelo, glacial é o adjetivo. De estômago, estomacal, gástrico, são os adjetivos equivalentes. Bovino, de boi e assim por diante. Quando nós colocamos, então, a locução adjetiva, ela tem o valor e a função do adjetivo, mas é construída com uma preposição e um substantivo no mínimo. Ok? Locução adjetiva. Na sequência, o que é mais solicitado do adjetivo em concurso? O que é mais solicitado? A flexão, além da identificação do próprio do adjetivo no texto, para não confundir com o substantivo, né? E vice-versa. Flexão. Nós temos 3 tipos de flexão para o adjetivo: gênero, número e grau. Comecemos com gênero. Nós temos adjetivos que possuem masculino e feminino, são chamados de biforme. Um adjetivo biforme. Eu vou usar a tela aqui, parte superior. Por exemplo, eu tenho o adjetivo estudioso, aluno estudioso. O adjetivo estudioso qualificou o aluno, aluno estudioso. Eu troco a desinência de gênero aí por um A. Estudiosa, aluna estudiosa. Alterei o estudioso para estudiosa. Eu tenho uma forma para o masculino e outra para o feminino. Biforme. Biforme aqui, masculino e feminino. 2 formas. Lógico que aí nós temos a concordância nominal. Estudioso, porque eu me referi a aluno, e estudiosa, porque eu me referi a aluna. Concordância nominal. Aí um adjetivo. Ok?
E o uniforme. Quando é que nós temos o adjetivo uniforme? Vamos abrir aqui o espaço. Por exemplo, gentil. Aluno gentil, aluna gentil. Caracterizei, qualifiquei, na verdade, aluno gentil, aluna gentil. Usei o mesmo adjetivo para acompanhar aluno e aluna. A palavra invariável quanto ao gênero. Invariável quanto ao gênero. Né? Utilizei a mesma palavra para o masculino e para o feminino. Adjetivos biformes e uniforme. Gênero do adjetivo. Temos ainda a flexão de números, singular e plural. Usando o mesmo espaço aqui, estudioso, evidentemente, nós temos um adjetivo no singular, acompanhando o aluno, concordância nominal. Mas se eu tiver a palavra alunos, o substantivo alunos, nós vamos modificar estudioso para estudiosos. O vai timbre fechado, vai abrir para timbre aberto, estudiosos. E eu vou acrescentar o S, que é a desinência de número, de plural, estudiosos. Então eu tenho uma forma aqui no singular e outra no plural. Mas nós temos aí, às vezes, o adjetivo composto, que nós estudaremos no final da nossa aula aqui. Regras do adjetivo composto. Quando eu utilizo duas palavras unidas por hífen ou não, mas duas palavras, para caracterizar, qualificar o substantivo. Ok? E, finalmente, o grau. Então, nós temos três tipos de flexão. Gênero, número e grau. Vamos dar uma olhadinha, então, no grau. Depois nós retornaremos a número, para vermos os plurais dos compostos. Grau. Duas possibilidades. O grau comparativo, adjetivo no seu grau comparativo, ou no grau superlativo. No grau comparativo, eu tenho dois elementos, no mínimo dois elementos. Eu estabeleço a comparação, indicando superioridade. Superioridade. O professor vai utilizar o espaço aqui, à direita de vocês, e vamos dar uma olhadinha no grau comparativo de superioridade. O exemplo dado. Pedro é mais estudioso, vamos colocar aqui o adjetivo estudioso, já utilizado anteriormente, do que José. Temos uma comparação entre o Pedro e José. Aqui está o adjetivo, estudioso. Aqui é o adjetivo. Concordando com Pedro, masculino singular. O que torna esse adjetivo um adjetivo no grau comparativo de superioridade, na verdade, é o advérbio que eu uso junto a esse adjetivo. É o mais, advérbio de intensidade. O advérbio torna esse adjetivo no grau comparativo de superioridade. Eu vou verificar a presença do advérbio junto do adjetivo. Agora, se eu tiver Pedro, não é exemplo, por favor, do que nós temos aqui no superlativo, é lá de cima, comparativo, comparativo. Pedro é menos estudioso do que José. Notem bem, eu continuo com o adjetivo estudioso, mas eu substituí o advérbio de intensidade mais pelo advérbio de intensidade menos. Eu, lógico, vou cair na inferioridade. Menos estudioso, inferioridade. Então, o que confere ao adjetivo o grau de inferioridade é o advérbio que eu utilizo antes. E posso igualá-los. Pedro é tão, olha lá o advérbio de intensidade, tão estudioso quanto José. Igualei os dois. Quanto José. Então, na verdade, o grau do adjetivo, o grau comparativo, se dá por meio da utilização do advérbio de intensidade. Mas o adjetivo estará no grau superioridade, grau de superioridade. Comparativo de superioridade. Menos comparativo de inferioridade. Tanto, igualdade. Ok? O estudioso é o nosso adjetivo. Aí, demonstrado no grau comparativo. Só um cuidado.
Às vezes, mesmo sendo superioridade, eu vou utilizar uma palavra só, uma forma sintética da superioridade. Então, Pedro não é mais bom do que José, é melhor do que José. Tá? É melhor do que José. Tá? Pedro não é mais grande, é maior do que José. Aí eu utilizo uma forma só. Uso a sintética e não com duas palavras, que é a nossa forma analítica. Nada de mais grande, nem mais bom, melhor e maior. A não ser, amigo meu, que nós tenhamos uma comparação entre duas qualidades, dois atributos do mesmo ser. Pedro é mais bom do que inteligente. Inteligente e bom se referem a Pedro. E aí eu sou obrigado. Pedro é mais grande do que gordo. Gordo e grande se referem ao Pedro lá do início. Quando os dois adjetivos se referem ao mesmo ser, eu não vou usar a forma sintética, eu vou usar a forma analítica, duas palavras, ok? Cuidado então. Concurso banca pode pedir sim. E nós temos então aqui exemplos do grau comparativo, não é? Grau comparativo. Eu vou dar espaço e nós vamos ver agora o grau superlativo do adjetivo. O grau superlativo. Ok? Vimos o grau comparativo, o grau superlativo. Supervalorizar essa qualidade, esse estado, essa característica, supervalorizar. Aí nós temos o grau superlativo. Nós temos o grau superlativo relativo. E aí há duas possibilidades, de superioridade e inferioridade. O que é o grau superlativo relativo? Na verdade, eu estabeleço a comparação, mas entre um elemento e um outro conjunto. Isso valoriza, supervaloriza a qualidade. Tá? Um elemento comparado com um conjunto de elementos. Ok? Então nós temos, por exemplo, na superioridade, eu vou colocar aqui o exemplo, superioridade, Pedro é o mais estudioso da turma, o mais estudioso de todos, o mais estudioso da turma. Vejam que eu continuo com o adjetivo estudioso, continuo com o advérbio de intensidade, precedido de um o ali, o estudioso, o mais estudioso, de um artigo. Só que eu comparo Pedro com um universo, com um conjunto de outros alunos, que eu vou chamar de turma aí, né? Então, evidentemente que a comparação supervaloriza a qualidade do Pedro de ser estudioso em relação à turma toda, o mais estudioso. A Miss Universo é a mais bela das mulheres existentes, né? E de inferioridade, mesma coisa, apenas em sentido contrário. Pedro é o menos estudioso da turma, o menos estudioso da turma. Ó, utilizei o advérbio menos, aqui o adjetivo estudioso. Então nós temos o grau superlativo, mas do tipo relativo, em que a comparação é feita entre um elemento e um conjunto. E ainda temos, finalmente, o grau superlativo, supervalorizar, mas absoluto. No absoluto, eu não tenho a comparação de um elemento com um conjunto, nem de um elemento com outro. Eu apenas elevo a qualidade que eu atribuo a um ser. Eu elevo essa qualidade, utilizando duas palavras ou apenas uma. É a forma analítica e a forma sintética. Então, novamente, eu vou dar espaço no nosso quadro aqui, eu peço que acompanhe. Vamos ver o superlativo absoluto. Primeiro, o analítico. Estávamos tratando do Pedro. Pedro é muito estudioso. Não comparei o Pedro com ninguém, como eu fiz no superlativo relativo ou no comparativo. Não comparei. Apenas eu tenho um adjetivo aqui, estudioso, novamente, como nas anteriores, um advérbio de intensidade, e aí, duas palavras elogiando Pedro aí, elogiando muito estudioso. Mas eu posso dizer, então aqui eu tenho o analítico, o absoluto analítico, eu posso dizer utilizando uma palavra só. Pedro é, e aí nós vamos usar
um sufixo, uma terminação para a palavra, que é a terminação moderna. Pedro é estudiosíssimo. Estudiosíssimo. Vejam aqui o sufixo íssimo, que confere ao estudioso o grau superlativo absoluto sintético. Superlativo absoluto sintético. Estudiosíssimo. Certo? Temos aí, então, o grau superlativo. O que eu chamo a atenção? O que eu chamo a atenção dos senhores? As bancas costumam pedir, em muitos casos, a forma erudita desse superlativo. A forma erudita. Nós pegamos a palavra, por exemplo, do latim. Novamente eu vou abrir espaço e vamos ver essa forma do absoluto sintético na forma erudita. Exemplo. Amargo. Em latim, amaro. Então, este café está amaríssimo. Amaríssimo é o amarguíssimo, não é? Amaríssimo é a forma erudita. Doce, em latim dulce, dulcíssimo, né? Muito doce. Pobre, em latim pauper. Eu vou utilizar a forma paupérrimo, muito pobre. Muito pobre. Paupérrimo. Sagrado, em latim sacro, sacratíssimo. Sacratíssimo. Nobre, um homem nobre, muito nobre, numa palavra só. Em latim, nobilis, nobilíssimo. Daí o nato nobilis, o uísque, nato nobilis, nascido na nobreza, né? Nobilis, nobilíssimo. É um bom uísque esse, hein, para dar dor de cabeça no dia seguinte. Nobilíssimo. Temos aí um adjetivo no grau superlativo, absoluto sintético, uma palavra só. Mas vejam que o radical ali pegou o latim, puro latim, paupérrimo, pauper, né? Nobilis e assim por diante. Ok? Vimos então aí o grau do superlativo. Cai em prova sim, estudem que cai em prova sim. Ok? Vamos fechar agora essa parte de flexão, dando uma olhadinha no plural dos compostos. Vamos dar uma olhada no plural dos compostos. E aí nós voltamos ao número. Gênero, biforme, uniforme, masculino, feminino, nos casos dos biformes. Número, singular e plural, tranquilo, desinência de plural, o S. Agora vamos ao plural dos compostos no número. A regra é simples, é tranquila. Quem já estudou conosco, quem já viu a aula de substantivo, grau do substantivo, viu também que grau do substantivo é bem mais tranquilo que o grau do adjetivo. Não tem essa divisão toda. Mas o número não. O número de substantivos são muitas regras e, quanto ao adjetivo, temos uma regra só e alguns casuísmos. A regra é única. Quando eu tenho um adjetivo composto, ou seja, eu li 2 ou 3 palavras, tem um adjetivo composto, apenas o último termo varia. O último termo varia. Então, abrindo espaço aqui, eu tenho, por exemplo, tese político-econômica. Político-econômica. Notem que aqui eu tenho econômica já no feminino para concordar com tese. Mas a primeiro termo eu não mexo, não altero. Teses político-econômicas no plural. Aí é o plural do adjetivo composto, apenas a última. Acordo, substantivo acordo, aqui tem o substantivo acordo. Luso brasileiro, Portugal, Brasil, acordo luso brasileiro. Plural dos compostos, primeiro o substantivo no plural, e aí, regra de concordância nominal. O adjetivo composto terá de concordar com esse substantivo. Não mexo na primeira palavra. Acordos luso-brasileiros. Mesmo que eu tivesse, senhores,
Tá? 3 ou mais palavras aqui, luso, anglo, germânico. Só a última eu vou mudar. Acordos luso-anglo-germânicos. Concordância nominal. Plural dos compostos. Regra simples, regra tranquila. Portanto, se eu tiver olhos azul claros, olhos azul escuros, verde claros, verde escuros. A palavra azul, a palavra verde, não vai ter mudança nenhuma. Evidentemente que se eu não tiver o adjetivo composto, for um adjetivo simples, olhos azuis, olhos verdes. Quando azul e verde perde a possibilidade plural? Quando na sequência eu tiver um outro termo. E aí eu formo o adjetivo composto azul escuros. Ok? Só mexer na última concordância com o substantivo olhos apenas da última palavra. Olhos azul escuros. Certo? Regra simples, regra facilzinha, mas nós temos alguns casos em que os adjetivos são invariáveis. Quais são os casos? Primeiro deles aqui, vamos colocar o primeiro. O substantivo meninos, plural, surdos, mudos. Desculpem, surdos, mudos. Neste caso, nós temos uma regra de variável nas duas. Variáveis, os dois termos. E agora sim, os invariáveis aqui embaixo. Nós vamos deixar isoladinho aí o variáveis dos dois termos. Meninos, substantivo. Meninos, substantivo. E aí nós temos a concordância com os dois termos, surdos, mudos. É um adjetivo, evidentemente, está preso ao substantivo meninos, é um adjetivo, mas houve a flexão dos dois termos. Tá? Um caso, então, de que eu tenho a flexão, aí eu tenho flexão dos dois termos. Agora sim, vamos marcar aqui, invariáveis. Azul, 2 tonalidades. Eu tenho casacos azul marinho. E aí o adjetivo marinho com o adjetivo azul. Invariável. Nem o primeiro termo, já por regra não tem plural, a não ser em surdos mudos, nem o segundo termo. De novo azul. Casacos azul celeste, o adjetivo celeste, sem plural. 3 para gravar. Surdos mudos, azul marinho, azul celeste. Azul marinho, azul celeste, surdos mudos. Plural nas duas, invariáveis, azul marinho, azul celeste. Mas há mais um caso de adjetivo composto invariável. Mais um caso, eu ia abrir espaço aqui para que nós vejamos o adjetivo composto invariável. Quando eu utilizar um substantivo, não como substantivo, mas como cor, emprestado como cor, como adjetivo. Eu tenho a fruta abacate. Aí eu vejo uma cor semelhante à fruta. Eu me refiro não à fruta, mas à cor. Um verde da cor do abacate. Então eu comprei 2 camisas verde da cor do abacate, o tal de verde abacate. Invariável. A primeira pela regra, verde não. A regra diz, a primeiro termo não varia, só o último termo é que varia. E abacate, porque na verdade eu estou utilizando um substantivo emprestado como cor, como adjetivo. Né? Ele é um substantivo, abacate é o nome da fruta e aí nenhuma das duas. Como também camisas verde-limão, verde musgo, verde bandeira, verde água, verde garrafa, azul piscina, azul turquesa, a pedra semi-preciosa, vermelho sangue, amarelo ouro, amarelo canário. Portanto, comprei casacos amarelo
pela regra já não varia, e canário, um substantivo utilizado aí para cor. Ok? Invariável a expressão. Atenção especial para, por exemplo, blusas cor-de-rosa. Cor-de-rosa sem plural. Comum que se utilize, inclusive em prova, esconder cor de. E aí nós temos blusas, a flor, blusas rosa. Cuidado, nada de blusas rosas. A mesma coisa acontece com cinza, cor de cinza. Casacos, cinza. O resultado da combustão é a cinza, substantivo. Vinho. As bebidas, os vinhos, vinhos finos. Mas se eu usar como adjetivo, comprei 2 casacos cor de vinho. 2 casacos, vinho. Sem direito ao plural. Mesmo que seja o primeiro termo aí. Se for um substantivo, ele torna toda a expressão invariável. Né? Comprei blusas rosa claro. Olha aqui, ó, claro. Professor, mas claro é adjetivo. Sim, mas eu tenho na combinação, no encontro das duas palavras, um substantivo. Blusas rosa claro. Nem o adjetivo que vem depois terá plural, se na composição eu tiver um substantivo. O substantivo, a presença do substantivo, inviabiliza o plural na expressão toda, no adjetivo composto todo. Certo? Então, cuidado com a presença do substantivo utilizado como cor, né? Como cor aqui. As rosas são belas, mas como adjetivo não tem rosa chiclete e tudo, sem direito a plural. Cuidado então, a regra é muito clara, simples, tranquila, só mexe na última palavra, mas se nós tivermos azul marinho, azul celeste ou a presença de um substantivo, invariável. Mudança nos dois termos, surdos mudos. Ok? E vimos aí a flexão do adjetivo. A flexão, quando cai em prova, costuma gerar alguma intranquilidade no candidato. Por que, amigos meus? Porque nós temos a regra dos substantivos. E às vezes o aluno confunde o substantivo com o adjetivo. São regras distintas, diferentes. Meus amigos, regras diferentes. Então convém que nos aquartelemos. Convém que tomemos tenência. Porque regra de substantivo, plural dos compostos é uma coisa, de adjetivos é outra. Para fecharmos o nosso estudo, nosso próximo segmento será só de exercícios de adjetivo, resolvemos separar agora, para fechar direitinho o adjetivo. Vou fazer referência a alguns exercícios que nós aplicaremos depois. Alguns de flexão e alguns do grau superlativo. Celso Cunha menciona na sua gramática o tal de adjetivo de relação. Vou fazer referência a esse adjetivo. Embora quase nenhuma banca utilize. Fundação Getúlio Vargas utiliza. Fundação Getúlio Vargas, que já fez tanto concurso desde o século passado neste país. Fundação Getúlio Vargas utiliza o adjetivo de relação. Ligeirinho aqui, para fecharmos a aula. O que é o adjetivo de relação? Aquele que eu não posso antecipar ao substantivo. Então, por exemplo, plataforma marítima. Não se antecipa o adjetivo marítima. Não se usa marítima plataforma. Esse adjetivo não pode ser antecipado. Servidor público, funcionário público, servidor público. Outro exemplo de adjetivo de relação. Impede que eu utilize antes. Público servidor, público funcionário. Não posso empregar. Então há adjetivos que eu só consigo utilizar antes. E só consigo utilizar depois do substantivo. Substantivo sempre antes. Outro detalhe, esses adjetivos não permitem o grau superlativo. Plataforma muito marítima ou servidor muito público. Nem dá para colocar o grau superlativo aí, absoluto sintético. Então não tem como. Certo? São coisas objetivas também, Não requerem a subjetividade. Então aí nós temos o adjetivo de relação. Porque a maioria dos adjetivos eu posso antecipar bom menino. Olha lá, antecipei o adjetivo. Menino bom. Menino bom. Bom menino, menino bom.
E evidentemente que às vezes a antecipação muda o sentido. Grande homem, eu vou escrever aqui, ó. Grande homem tem um sentido e homem grande tem outro sentido. Grande homem, caráter, personalidade, pode ser até baixinho, mas caráter e personalidade. Homem grande, estatura. Mudou o sentido. Na maioria das vezes não muda o sentido. Eu antecipo, coloco depois, não muda o sentido. Mas nesses casos sim, às vezes muda até a classe gramatical. Precisa ter um certo cuidado. Né? Um novo carro não é a mesma coisa que um carro novo. Um carro novo, 0 km, tirado da loja. Um novo carro significa um outro, já tem um, comprei um outro, um segundo, um terceiro, um quarto. Uma nova namorada necessariamente não é uma namorada novinha, jovenzinha, ok? Então, cuidado com a posição do adjetivo, também conta em prova. Alguns permanecem com o mesmo sentido, outros alteram o sentido e há até aqueles que mudam de classe gramatical. No caso da FGV, cuidado com o adjetivo de relação. Eu não posso antecipar, o adjetivo tem caráter objetivo e eu não posso colocar no grau superlativo. Nem o analítico, absoluto analítico, nem o absoluto sintético. Ok? Fechamos aí o nosso estudo de adjetivo, espero que tenham gostado. Mas se gostaram mesmo, e eu sei que gostaram porque vão acompanhar a próxima aula, o próximo segmento, só de exercícios comprovando o que nós vimos aqui. Continuem conosco, português, matemática com outro professor. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Aguardo vocês.